Cara, aí deixa eu perguntar um troço pra você especificamente. Se bem que tu morou no Sul também, não é? Eu nasci em Porto Alegre, na verdade. Tá. Mas cresci em João Pessoa, na Paraíba. Tá. Então tá. Então eu tenho pouco Tá. vínculo ali. Eu morei em Curitiba há 4 anos, né? E lá, esse Fusion, o 2010 que eu comprei lá. A placa dele, só pela placa dele não começar com A ou B, N, foi mais barato. Normal. Em qualquer lugar é assim. Mais ou menos. Ah, no São Paulo não é assim? Não. Não. Não, no Rio Grande do Sul Inclusive, é igual. tá um rebosteio lá no Rio Grande do Sul, porque não sei se tu viu a notícia, mas já não tem mais placa I. Ah, agora é tudo... Agora mudou, obrigatório, porque chegou, não cabe mais os números da placa I. E aí no Rio Grande do Sul, se tu tem um carro e a placa dele não é I, nossa, já perdeu de cara, assim, muito valor, cara. Qual a explicação lógica Tem disso uma daí? explicação disso aí, eu acho. Qual que é é? porque, Não, assim, fala a tua primeiro. Então, Tá. eu consigo supor. Manda. Por exemplo, eu sabia que as placas L... as placas do Rio eram meio zoadas lá em Curitiba. Os caras não queriam comprar, os caras vendiam mais barato, não sei o quê. E aí a explicação que eles me davam é porque o Rio tem praia e aí os carros ficam expostos à maresia e tudo mais, e aí tem mais chance de dar merda, não sei o quê. Aqui, a gente com placa A e B sabe que aqui não vai ter esse tipo de problema. Essa foi uma explicação que eu ouvi, mas eu queria ouvir vocês que No Rio entendem. Grande do Sul também tem praia. Mas eu acho que assim, a minha percepção é como se os carros com placa de fora, assim, eles foram buscados por lojistas e foram trazidos assim meio que só para repasse e meio que dado uma maquiada, assim. Essa é a sensação que eu tenho, assim. E aí e o que tu quer é comprar um carro único dono daquela senhora que tu conhece, que tá ali da tua cidade. Então eu acho que é mais uma sensação de que o carro local, ele não tem por que esse carro veio de longe? Por que ele... E eu acho que no norte, assim, os carros têm um valor menor do que no sul, não sei. Existe uma diferença, assim, de preço dos carros. Em certa parte justificada e em outras nem tanto. Mas vou te dar um exemplo bem prático, assim, tá? Manaus, manja, lá no Amazonas. É uma cidade que tu não tem rodovias que te interligam, assim, grandes distâncias, porque para tu sair de Manaus, na real, ou tu vai para cima, ou tu vai para Venezuela, que agora não é mais tanto uma opção. Mas tu não tem muitas vias assim de estrada para tu pegar e viajar 1.000 quilômetros de carro. Já para nós aqui, tu tá em Curitiba, daqui a pouco tu tá aqui em São Paulo, daqui a pouco tu tá lá no Rio. Então, assim, a quilometragem dos carros aqui para nós, ela anda muito mais rápido. E para um carro, por exemplo, de Manaus, ele é um carro que tem usos muito mais curtos. Então, carros lá têm uma quilometragem muito mais baixa. Tá. E aí, obviamente, não é uma regra, tá? Mas, obviamente, faz muito mais sentido. Quando tu vai comprar um carro e aí tu, por exemplo, olha a quilometragem, às vezes tu pode cair do cavalo. Entendi. Porque um carro que foi usado somente em período de cidade, queimando embreagem, sabe, trânsito... ele teve um uso muito mais severo do que, por exemplo, um carro que rodou na estrada. Entendi. Porque, na verdade, o desgaste do motor não é por quilometragem, é por hora. E se tu anda num carro a 100 km por hora, tu anda a distância muito maior naquela mesma hora. De quem tá parado no trânsito e ficou 1 hora para andar 15 quilômetros. Isso quer dizer que a quilometragem registrada no carro é uma métrica, mas é só isso que ela é. Ela não é, Mas pode não ser é uma determinante. métrica mandatória, porque às vezes tu pode pegar, por exemplo, vamos supor um carro de uma manutenção cara. As embreagens da M5 são caras de você fazer a manutenção delas. E aí tu pega um carro que rodou só em cidade, ele vai ter um desgaste muito mais acentuado do que um carro que, por exemplo, rodou na estrada, onde a embreagem não desacopla ou não desgasta tanto. Então, tu vai comprar um carro desses. A quilometragem não é mandatória, mas o uso que esse carro teve. Então, tu pega, por exemplo, carros de regiões em que tem muito trânsito de grandes distâncias, tu realmente acaba fazendo um bom negócio. É uma coisa que eu acho que, assim, pelo menos a minha percepção, talvez seja antiga, mas no passado, assim, a impressão que eu tinha é que o lojista ia no norte, pegava um carro, baixava a quilometragem para 70 mil quilômetros e botava a vender. Rola isso aí também. Então, assim, aí quase que era um preconceito. E provavelmente acontecia.
Na verdade, o preconceito só era grande. E aí tu preferia um carro que fosse local, porque supostamente tu confiaria nele. E na minha opinião, aí entra a minha ideia é o seguinte, o que eu vejo, tá? Inclusive eu tava recentemente com o Arthur, foi a primeira vez que ele foi lá pra Porto Alegre, que é o meu produtor. E aí eu falei, Arthur, olha aqui, tu vê lá em Porto Alegre, por exemplo, e meio que é o gaúcho, ele, pelo menos dentro dos que eu conheço, não exatamente amigos que gostam de carro, mas eles curtem muito cuidar do carro. Tá. Sabe? Mesmo que tu não seja assim um aficionado, tu não quer, mas tu cuida muito daquele carro. Então tem minhas tias, sabe? Tipo família assim, tu não vê um pessoal que deixa o carro se acabar com o tempo. Eu acho que eles lavam mais os carros e reparam mais. Tipo assim, tem um raladinho aqui, tu não vai deixar aquele ralado. Tu vai lá e leva pra... Tem certas regiões que aparentemente isso fica mais... Não aqui em São Paulo, meio que a gente não arruma o carro. Porque daqui a pouco vai vir ralar de novo. Vai ralar de novo. E assim, lógico, não é regra, né? Mas os carros lá são mais bem cuidados. Então tu pega, por exemplo, um carro que Mas aí o carro do Rio Grande do Sul é mais valorizado aqui do que um de São Paulo? É. Ah, é? Eu não sabia disso. Quando tu pega, por exemplo... Porra, quando a gente pega aqui... Quando a gente vai comprar carro pra ser aquele pelo, normalmente a gente vai... Tu pega um carro placa A... Sim, é muito mais fácil, não que o carro não tenha batido, não tenha sinistro, não tenha nada disso, não é garantia de um bom histórico. Mas tu vê que normalmente eles estão muito mais íntegros de carroceria, por exemplo, do que carros de outros lugares que tu vê que, puta, já foi muito feito, muito retocado, muito isso, muito aquilo, e que às vezes o cara, em vez de reparar, deixou lá e virou ferrugem. Onde de repente o cara poderia ter pintado ali por cima e não deixa, porque, verdade seja dita, não posso estar falando besteira, me corrige, porque você morou lá muito mais tempo. Mas é algo que incomoda pra alguém de lá quando o teu carro tá, tipo, feio. A gente tava falando aqui de como o que os carros significam pra cada um e como eles entram na vida, né? Tu mostrou aqui o teu filho e pra você teve várias mudanças de vida mesmo, né? Mas empinar um carro, maluco, puta que pariu. E não foi... Empinou, deu-lhe no chão a hora que desceu e sentou-lhe o fumo de novo. Bambu pra dentro. Bah! Não, e assim... Bom, podemos já dar alguns spoilers disso aí, assim... De qual deles? Do Corvette. Sim, sim. O C8, que é o Corvette, a gente tava até conversando agora. Eu tava em Porto Alegre, né? A gente acabou se encontrando lá também. E aí, casualmente, é uma saga do Anderson. Cada carro, ele cria sagas, assim, nos carros. E é uma que me impacta muito, porque resguardadas as proporções... Aquilo que eu consegui desenvolver nas BMWs, de despontar, de ter um recorde, assim, dá para interpretar de diversas maneiras. E isso talvez seja o que conecta muita gente no canal do Anderson, porque o desafio deles são os carros. Mas, cara, o afinco que você bota para vencer aqueles desafios conecta com muitas outras coisas, sabe? E ali eu via muito quando eu tava, tipo, nas BMW, lembra? E que eu falei, que eu comecei a ir pro exterior. E casualmente eu viajei, fiz. E eu não gravava muito naquela época, sabe? Então eu, casualmente, tenho registros pra mim de fotos, de alguns vídeos, de algumas coisas que eu fiz naquela época. Mas, cara, até comentei com o TK. Que pra mim tem o Thiago Kfouri, né? Um outro colega, assim, que produz conteúdos. Inclusive, um cara assim, recomendo trazer ele aqui. É um cara legal. Muito legal de entrevistar. E que ele fez uma vez a cobertura do Kaká Daoud, o mesmo Kaká, lembra? Lá atrás. E esse Kaká, ele foi, durante um período, detentor do recorde mundial do 4 cilindros mais rápido do mundo. É uma parada foda. Tipo... É muito pica fazer o que o cara fez. Na frente de toda a gringaiada. Animal, no campeonato, tipo assim, onde todo mundo vai pra bater o recorde, porque é uma pista rápida, numa condição de tempo favorável, então os recordes são batidos naquele evento. E ele chegou meio assim, pegou o carro, montou o carro, mandou pra lá, de container, chegou lá, vários pepinos, e foi lá, desceu o carro na pista e... Toma, os gringos. E isso tudo foi documentado. E antes, inclusive, do Anderson fazer 2019. A saga do C8, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, que tudo aquilo que aconteceu com o Kaká, tudo que aconteceu com o Anderson, me vem assim, tipo... Todas as minhas frustrações
de tentativas que deram errado. E a pressão, porque não é que eu tava fazendo no meu carro, que eu tinha tranquilidade de... Tipo, era alguém que tava me pagando por diárias. E muitas vezes, já que ele tá te pagando por dia, tu senta em cima e... Mas não, na verdade, eu me botava uma pressão de que, tipo, pô, meu irmão, o cara tá me pagando por dia. Eu vou fazer o quê dormindo? Então eu virava à noite, eu trabalhava, eu quebrava a cabeça pra resolver, porque quando tu tá nesse patamar que o Anderson tá com o C8, de ser o primeiro a fazer alguma coisa, tu não sabe quantos cavalos o motor aguenta até ele quebrar. Então tu não sabe se o próximo ponto que tu vai colocar pode ser que seja o motor, pode ser que seja um semi-eixo, pode ser que seja a embreagem. Quebrei uns 4 motores, uns 8 câmbios. E assim, naturalmente que quem tá nessa chuva é pra se molhar. Mas, cara, isso atrasa aquele objetivo que é o recorde em muito tempo. Porque tu tem que desenvolver, tu tem que fazer as coisas e é um prejuízo pra todo mundo. E eu queria o recorde. Então, toda aquela vez que eu tentava, e aí, cara, ficava de noite, assim, e chorava, sabe? Às vezes, tipo, no hotel. Tipo, cara, não é possível, eu cheguei até aqui, eu sei que é isso, eu sei que é por aquilo. Às vezes limitava numa peça que não tinha, eu tinha que desenvolver uma solução. E aí, quando finalmente veio o resultado, tipo, eu lembro que, beleza, todo mundo comemorou pra caramba e tal. Tipo, cara, tô muito feliz, tô muito isso, tô muito aquilo. E aí eu cumprimentei todo mundo da equipe. E aí eu peguei e fui lá no canto da pista, lá no mato, assim, sabe? Me agachei, assim, tipo... Cara, eu lembro que eu só chorava. Tipo, caralho. E não tinha ninguém lá pra ver. Ninguém. Isso não foi no Brasil. Esses recordes aconteceram, um na Polônia. A primeira BMW Chassi F a entrar 10 segundos no quarto de milha. Daí depois virou 9 na Colômbia. E só eu sabia o que era ali, sabe? E o quanto aquilo ali significou desde quando eu tava no colégio, que eu não era o cara mais popular, que eu não era um cara, assim, que eu olhava, às vezes, pra outras pessoas, assim, e tipo, falava, tá, todo mundo você olha, o cara, aquele ali é bonitão, aquele ali é filho de não sei quem, aquele ali, rarará, esse aqui nasceu rico. E, tipo, eu não... Tipo, na corrida dos cavalos, eu era o pé de pano, tá ligado? E aí, volta lá pro Ricardo adolescente, tipo, que passou por um monte de desafios, de coisas, que teve que escolher, num dado momento da vida, largar a engenharia num cargo de uma montadora, que pra muitos é uma loucura, e apostar em largar tudo pra seguir uma outra carreira. E ali eu olhei e eu falei assim, cara, e eu chorava sozinho, vendo assim, sabe? Tipo, entendo. Dá certo. E quando dá, assim, é muito louco. O problema é que vicia, né? E aí tu quer fazer de novo, e de novo, e de novo, e aí tu passa a vida perseguindo aquilo, e eu fiquei alguns anos vivendo esse roteiro, e aí depois chegou no momento da vida que eu queria outras coisas, eu fiz aquilo me realizou, porque, sabe, era algo que eu falava, cara, parece que eu não ia me sentir um bom profissional enquanto eu não conseguisse, assim, sabe, vencer um desafio que eu achava, tipo, isso é pica. E aí depois, putz, sempre tive sonho de ser pai, adoro ser pai, você já viu agora aqui. Já era, agora o cara e é ali pai. Eu vivia num avião. Mas aí eu vou dizer, essa baixo, fase né, de pai também, por exemplo, que nem os meus filhos ali, eu falei, nenhum deles tinha muito, eu percebi um interesse por carro, assim. Mas agora, cara, nesse último ano, o meu de 10 anos, virou de uma chave, assim, que quer ir sempre comigo, quer participar junto, quer ir gravar os vídeos, quer mexer nos carros. Deve ser um tesão como e pai, aí entra uma outra fase de pai, que é legal, assim, tu vira o pai do Gearhead, talvez, assim, que é um sonho de todo pai, né, também. Que vai entender todas as vontadezinhas, as piras, não sei o que, e vai participar, né? O sorte imagina um Gearhead cujo pai é Anderson Dick. Cara, parece bom, né? Parece legal. E é legal pra mim também, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. Eu queria ter um pai igual eu, assim, sabe? Tipo... Bom, teu filho deu sorte, então. Vamos ver o que mandaram pra gente aqui. O Best Kill mandou aqui, ó, mas isso aqui é pra tu. Queria saber, a CF, qual a opinião queria saber do ACF qual a opinião deles em relação ao motor THP. Vale a pena a preparação nesse motor ou é realmente bomba no quesito durabilidade e preço? A sigla THP vem do latim
toda hora dá problema. Não, brincadeira. Eu falo, mas eu tenho um. Eu tenho, na verdade, a Flávia, minha esposa, ela tem um Mini Cooper JCW com um motor THP, né, N14. Tá vendo? Inclusive, não. Na verdade, eu tentei colocar num negócio ali e não foi aceito. Entendi. E é um carro que para ela tem muito valor, mas talvez a gente tenha comprado um carro que tem muito valor para nós dois. Então, valeu assim, e valeu a proposta, mas não colou, mas rolou o negócio de qualquer maneira. Entendi. Talvez em breve eu anuncie para vocês isso. Mas é um motor que muito bom, mas que envelheceu mal. Porque ele parte de uma geração de motores da PSA, que vem do motor Tritec, que era um motor francês, e aí depois meio que foi juntado com o conglomerado BMW, então começou a fazer meio que uma transição de tecnologias ali, e não era muito bem desenvolvida a questão da injeção direta, tá? Ainda. E não só esse motor, como o N54 da BMW, como algumas questões do EA113 da Audi. Então muita coisa melhorou de lá para cá. Esse motor, ele tem a versão Flex, tá? Que é um motor, inclusive, que tem muita mão da engenharia nacional da PSA no desenvolvimento desse motor. Legal. E que ele é muito superior ao THP, que é o THP puro que veio importado direto lá de fora. São componentes mais aclimatados ao combustível brasileiro, à nossa realidade. Então, se você for escolher ter um carro com motor THP, eu te recomendo pegar com o THP Flex. Apesar de não ser o melhor motor para preparação, ele é um motor que faz mais sentido, é mais sensato de você conseguir manter e conviver com ele e tal. Infelizmente, eu sou muito fã de câmbio manual e não tem nenhuma... Na verdade, tem a opção do 2008 e eu acho que tem o 206, 207, 208, GT, alguma coisa assim, que tem câmbio manual. Mas a grande maioria desses dos THP Flex não tem opção de câmbio manual. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.